Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Terça-feira, até 13h, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando os nossos temas, compartilhando o programa Gente que Fala e enviando também perguntas aos nossos entrevistados de hoje, 973350038, 973350038 é o WhatsApp, meio-dia em ponto, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Terça-feira, nesta edição aqui do programa Gente que Fala, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Eu apresento André Matarazzo, industrial, presidente da Matarazzo Holding, foi ministro de Estado, foi secretário de Estado aqui em São Paulo, secretário municipal, subprefeito, foi embaixador do Brasil em Roma. Tudo bem, André Matarazzo? Bem-vindo. Mauro, para mim é um prazer estar aqui com vocês no Gente que Fala, como sempre, com convidados ilustres. Queria agradecer a você e ao Fausto Camunha, grande jornalista. Obrigado pela presença, André Matarazzo. Eu apresento aqui também a Valéria Calente, advogada, doutora Valéria Calente, jornalista também. Ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Também é presidente da Comissão de Direito Internacional da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Tudo bem, doutora Valéria? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e ao lado desse painel com convidados tão ilustres. Obrigada pela oportunidade. Valéria está acompanhada, vocês podem ver pelas imagens aí, quem está com a gente nas redes sociais e também aqui pela UTV, ela está acompanhada do Vincenzo Carotti, ele é consultor jurídico no Consulado do Brasil em Roma. Boa tarde, Vincenzo, tudo bem? Boa tarde para todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. De passagem pelo Brasil? De passagem não, na verdade eu moro no Rio de Janeiro, mas moro entre... A minha filha fala que o meu pai mora num avião. Muito bem, eu apresento aqui também a Misma de Paula, ela é economista, gerente de integridade e gestão de riscos da Codens, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ela está em Belo Horizonte para essa nossa conversa com a gente. Boa tarde, Misma, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença, Misma. E o Tiago Coelho Toscano, ele também é da Codens, ele é diretor-presidente da Codens Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, também está lá em Belo Horizonte para conversar com a gente. Tiago, como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e prazer rever o doutor André, que foi meu contemporâneo na época que estive em São Paulo, na São Paulo Parcerias, tratando aí dos projetos de concessões da Prefeitura. Olha aí, o programa Gente que Fala, promovendo aí os reencontros, hein, André? Pois é, sempre um prazer, né? A gente que circula na área pública encontra com pessoas muito interessantes, com uma característica comum, que tem espírito público, que hoje em dia é cada vez mais raro. 12h03, pessoal. Primeiro assunto desta tarde de hoje, terça-feira, aqui no programa Gente que Fala. Em coletiva de imprensa realizada ontem, após a cerimônia de posse de 4 secretários da administração municipal, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reclamou do Tribunal de Contas do município. Segundo o prefeito, algumas recomendações do tribunal, que fiscaliza a gestão de recursos públicos da cidade, não têm o mínimo sentido. São palavras do prefeito. Há algumas semanas, ele disse aos secretários que as recomendações do Tribunal de Contas do município não devem interferir no andamento de editais e obras da cidade. André Matarazzo, assunto para você. De fato, não deve interferir. Agora, o Tribunal de Contas do município tem o seu papel. Ele é um braço auxiliar da Câmara Municipal de São Paulo para fiscalização das contas do Executivo. Esse evento ontem, acho que uma coisa bacana de se ver que lá estavam 3 prefeitos, né? Estava o Gilberto Kassab, estava a Marta Suplicy e o Serra. E o Serra foi
aplaudido de pé por todo mundo pela gestão que fez com o Kassab aqui em São Paulo. Para mim, me orgulho muito porque fui secretário dos dois. Agora, eu costumo dizer, Mauro, acho que aí tem duas coisas. O prefeito não quis dizer aquilo que ele disse com toda certeza, quer dizer, pegado isoladamente, pode soar estranho. Mas veja o seguinte, quando você vai procurar emprego, vamos dizer, né? Você busca um emprego, você vai olhar a descrição do cargo que você vai ocupar. Então, você vai ser diretor financeiro numa multinacional, está lá escrito, tem bancos para tratar, tem fornecedores para pagar, tem impostos para pagar, uma série de coisas. Aí não adianta você sentar, aí você aceita o cargo e vai ficar falando, reclamando lá, pô, mas essa Secretaria de Fazenda me cobra imposto todo mês. Bom, está lá. Então é o seguinte, na administração pública, Ministério Público, Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas, são três coisas que estão lá. Goste ou não goste, você tem que administrar e tem que lidar com eles. Sem dúvida nenhuma, muitas vezes o Tribunal de Contas te emperra, de fato, a gestão. Me aconteceu muitas vezes quando eu era secretário. Mas eu aprendi uma coisa, viu, o Mauro? Sendo assim, com todos esses entraves, acontecem as besteiras e os desvios que acontecem, você imagina se não tivesse. Então, eu vou te dizer o seguinte, são males que vêm para bem. Agora, o que o prefeito falou, eu tenho certeza, falou em momento de irritação, porque irrita mesmo, sem dúvida nenhuma, ele quer fazer as coisas andarem, e às vezes para. O que ele deve ter querido dizer é o seguinte, olha, pressiona, vê se tem que parar mesmo, não fica com excesso de cautela, porque hoje em dia também o gestor público, com tudo que ele tem visto, ele fica meio apavorado de tomar decisão, porque ele sabe que depois quem vai ter que pagar advogado, processo, etc., é ele. Então, eu acho que aí o prefeito tem razão, num certo sentido, a fala dele foi pega deslocada, mas, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas está aí e ele tem que ser respeitado, tem que ser obedecido, gostemos ou não, faz parte e ele é instituído por lei. Uma recomendação não é algo a ser acatado, não é uma determinação. Exatamente. O que ele quis dizer, certamente, é para o gestor, analisa bem a recomendação, se é necessária mesmo ou não. O que hoje, como eu falei, todo mundo que assina um papel na área pública está tomando 5.000 cuidados, porque virou um pesadelo, né? Isso os que aceitam. A maioria hoje já nem aceita mais ir para a área pública. Tiago, seu entendimento sobre esse tema, aí a partir da sua visão, numa outra administração, aí em Belo Horizonte e na administração estadual. Eu concordo com o que o Matarazzo falou, até porque, como eu fui contemporâneo dele, eu também acabei tendo que enfrentar o Tribunal de Contas do município em alguns assuntos na época, e de fato, o que acontece muito, Mauro, é que vou pegar o caso específico que eu passei na época, era sobre um procedimento de manifestação de interesse, né? Nós havíamos feito um chamamento para receber estudos para a concessão dos cemitérios públicos aí de São Paulo, né? Que hoje estão concedidos, nós sabemos aí as condições que eles se encontravam antes, né? Naquele momento, quer dizer, um chamamento público, as empresas apresentam estudos para depois serem reembolsados no caso de haver uma licitação. E, naquele momento, o Tribunal de Contas do município ele suspendeu os processos sob a alegação de que aquilo poderia causar um ônus ao município, né? E a gente não entendia como pode causar um ônus, um chamamento que é público, que vai apresentar estudos que não geram compromisso. Então, eu acho que, complementando o que o Matarazzo disse, quando o prefeito fala uma coisa dessa, ele quer dizer o seguinte, olha, o Tribunal de Contas ele tem o dever, né, de auditar as contas e os atos dos gestores, mas em alguns momentos, ou talvez até na maioria deles, os gestores não estão errados, né? Então, quando o Matarazzo fala assim, olha, avalia, né, de fato é isso, né? Naquele momento, por exemplo, nós tínhamos certeza que não estávamos errados, mas Mauro, assim, de fato, uma questão que acontece no Brasil inteiro, né? Aqui em Minas Gerais, até o Tribunal de Contas da União demorou 2 anos, mais de 2 anos, para soltar o edital, né, ou autorizar ao edital de concessão da BR-381, que complementa aí, né, a parte de BH São Paulo e tal, ok, mas de BH até Governador Valadares é um caos, né? A rodovia da morte, né? 2 anos para avaliar. Quer dizer, será que precisa de 2 anos? Eu acho que é isso que, de certa maneira, acaba irritando o gestor público. E nós, aqui no Tribunal de Contas do Estado, de Minas Gerais,
depois de 9 meses, tivemos autorização para voltar com os nossos processos de desinvestimentos, né, que havia sido suspenso por uma cautelar do Tribunal de Contas, sem avaliar os processos, sobre um possível dano ao erário, uma possível privatização branca da empresa, e era um processo que o próprio Ministério Público, igualmente, sobre a mesma representação que veio do Ministério Público de Contas, do Ministério Público de Contas, já havia despachado, né, em favor da companhia e arquivado o caso, mas o Tribunal de Contas suspendeu. Então, acho que esse aqui é o ponto que o prefeito quer dizer, e eu concordo aí com o que o Matarazzo falou. Você sabe, Mauro, só completando assim uma coisa que é interessante, eu saí da prefeitura em 2009, portanto, 12 anos, né? Até o ano passado, acho que ainda o ano passado ainda recebi coisas do Tribunal de Contas para explicar. Então, e os processos, por exemplo, da privatização da CESP, que eu participei de 95 a 98, quando eu era presidente da CESP, secretário, eu acho que o último terminou 3 ou 4 anos atrás. Todo esse tempo você fica dando explicação, tem que ir depor, vai com o advogado, etc., tudo por sua conta. Então, hoje, os executivos de governo, claro que tomam muito mais cuidado. Doutora Valéria, sua percepção a respeito desse tema a partir de uma posição que já ocupou, né, como procuradora do Estado? Sim. Eu tenho uma visão legalista, né, como não pode deixar de ser. E eu imagino que toda a estrutura da administração pública, ela foi pensada e desenvolvida para proteger os interesses públicos e, inclusive, os gestores. O Tribunal de Contas, ele está lá também para proteger o prefeito. E eu também tenho certeza que essa fala dele foi desfocada e que ele, como o gestor público brilhante que ele tem um excelente trânsito com todos os órgãos e deve ter as pessoas de relações institucionais que estão bastante aptas para ajudar a desenrolar esses pequenos entraves que realmente acontecem, né, na gestão do erário, da coisa pública, e que muitas vezes pode causar, sim, uma certa insatisfação, uma indignação de quem está conduzindo um projeto e que tem pressa de vê-lo concluído. Mas é o papel do Tribunal de Contas, realmente é esse, e a gente tem que ver isso, assim, com esse olhar legalista de que isso foi pensado para a proteção, inclusive do gestor público. Vincenzo, na Itália, como é que funciona? Nos municípios lá? Bom, na Itália funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que o controle daquilo que é o Tribunal de Conta, si chiama Corte dei Conti, não é feito no momento, é feito depois, pode ter uma intervenção imediata, mas temos como o doutor falou, na Itália nós estamos exatamente nesse momento, depenalizando o crime de abuso d'ufficio, porque esattamente come o doutor Andrea disse, gestor público está com medo de assinar qualquer coisa. Então, o país estava parado, e aí este crime de abuso de ofício, que pode ser qualquer coisa, pode ser que você assina para comprar papel higiênico e não tem, naquele momento, dinheiro vivo para comprar, então você abusou desta coisa. É uma coisa que qualquer gestor público, antes ou depois, encontra. Tem uma piada que fala: você não foi um bom gestor público, você não foi denunciado para abuso d'ufficio. Estamos depenalizando agora para transformar um pouco mais smart na coisa. Do outro lado, temos que pensar uma coisa: o gestor público assume uma responsabilidade e depois que ele vai ter essa gestão, vamos ver se foi certo, não foi certo, se ele fez danos, não fez, mas não pode ser sempre uma pessoa não pode ser julgada ex ante. Sim. Olha, pessoal, 12h13 agora, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. A gente vai virar uma página para entrar numa cartilha, então vamos entrar na página da cartilha para dizer o seguinte: a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais lançou na quarta-feira passada uma cartilha em mineirês, com diretrizes do seu Código de Conduta, Ética e Integridade, traduzido no próprio título, Jeitos de Tomar Tento e Ficar no Prumo. O formato
e a linguagem foram pensados por despertarem a curiosidade e permitirem a absorção das informações de modo mais suave. O evento de lançamento em Belo Horizonte contou com a participação do humorista Paulo Araújo, ele é autor do Dicionário Mineirês, né? E ele viralizou na internet compartilhando diversas gírias, diversos costumes mineiros. Essa ideia desta cartilha partiu da mesma de Paulo, que está aqui com a gente e vai explicar mesmo de onde é que vem esse trem sou. Mauro. Então, a ideia surgiu de um momento que trouxe essa identidade, né, da companhia, e a companhia ela é mineira, né, então assim, a gente busca muito trazer a identidade, né, de Minas Gerais para as nossas ações e trabalhar em prol disso. Então, um código de conduta ética é um código que todos nós recebemos na nossa admissão, é disponível nas redes, mas tem um problema, ninguém lê. E a gente sabe que dentro da administração pública, um dos maiores problemas que nós temos, que todos nós enfrentamos, é a assimetria de informação. Se a gente mitigar esse problema, muitos outros vão estar resolvidos. E aí eu pensei nessa questão, né? O que trazer de identidade, o objetivo maior é fazer as pessoas lerem esse código, porque nele trazem as diretrizes, ela traz a preservação dos valores, dos princípios da companhia e da administração pública. E ela dita, né, como que nós esperamos que os nossos empregados, nossos colaboradores, nossos stakeholders se comportem ao relacionar com a gente. E então eu fiquei pensando, né, qual que seria a identidade? Falei, vamos mudar o vocabulário, vamos trazer para o mineirês, porque a gente tem aqui muito de brincar com isso, né, do vocabulário mineiro. E aí tem o comediante Paulo Araújo. Quando eu tive a ideia, eu fui assistir o show dele, e ele tem um dicionário mineirês, com várias expressões que a gente usa no dia a dia. Então, eu falei, vou fazer o nosso código de ética traduzido todo no mineirês. Mas aí ia dar um trabalhinho, né? Porque são 9 páginas, eu acho. E aí você traduzir, pensar qual a expressão. Aí eu usei inteligência artificial. Eu fui lá no chat GPT e fui bater um papo com ele. Perguntei para ele, você conhece o mineirês? E ele disse, conheço. É um dialeto usado pelos moradores de Minas Gerais. E aí, como o código é público, né, fica no nosso site, eu falei com ele, busca o código para mim da Codege. Aí ele buscou o código. Eu falei, agora traduz no mineirês. E aí eu abri até um vinho, né, para brincar com ele. E aí ele foi traduzindo. É claro que, né, a tradução trouxe vários erros, até falhas mesmo ali na tradução. Aí a gente fez ela mais fragmentada, fiz uma revisão e depois passaram, né, pela comissão de ética, passou pelas coordenadoras da minha área, da gerência de integridade, passou pela comunicação para fazer uma revisão, e aí foi. E aí eu mostrei para o Thiago, nosso presidente, que tinha que aprovar o projeto, já estava pronta a cartilha, eu falei, eu tenho que mostrar meio pronto, né? Aí eu mostrei para o Thiago comprou a ideia, sem o apoio dele também não teria, né? A gente precisa do apoio da alta gestão, e aí a cartilha foi. E aí a gente fez um evento de lançamento, e no evento a gente convidou o Paulo Araújo, né, que tem o Dicionário Mineirês, para fazer ali na parte de humor, e aí foi um sucesso. Aí explodiu aí, né? As pessoas gostaram. Mas o que eu queria dizer, Mauro, não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas eu queria dizer o seguinte. O título, né? O título, Jeitos de Tomar Tento e Ficar no Prumo. Foi o chat que deu esse título. Foi uma sugestão do chat GPT, inclusive o Paulo disse que essa expressão ele não conhecia, e aí ele vai incluir no dicionário dele. Então, assim, a gente já conseguiu aumentar o dicionário mineirês do Paulo. Mas a cartilha, ela é exatamente a versão toda traduzida, ela não é ipsis literis do Código de Ética. Se você pegar aqui qualquer artigo que tem aqui dentro, ele tem no código formal, e aí depois do lançamento da cartilha, o nosso código foi disponibilizado para consulta pública, porque aí a gente tem a leitura das pessoas, né? O que a gente mais queria era fazer com que esse documento fosse lido, porque ele não é lido, ninguém lê. E às vezes as pessoas são cobradas por comportamentos que estão aqui. Então, o objetivo acho que foi cumprido, né? Acho que todo mundo leu aí até para se divertir. E agora eles podem, com propriedade, fazer alguma sugestão, algum acréscimo. Mas o que eu queria dizer, Mauro, é o seguinte, isso aqui é uma pontinha do iceberg, né? Isso aqui faz parte de um projeto maior que o Thiago trouxe com a gestão dele, que é o Codenge Íntegra, que é o programa de integridade da Codenge. Então, assim, isso aqui é um cisco, né? Perto de todas as ações e perto de tudo que a gente faz aqui, porque essa gestão ela preza mesmo pela conformidade, pela integridade, então, pelos controles, né? E também pelo relacionamento com esses órgãos de controle, pelo Ministério Público.
Então, nós temos, isso aqui é um reflexo da política que nós prezamos aqui dentro. E tanto é que, né, por demonstrar o apoio da autogestão, não um apoio só de, ok, mas é um apoio mesmo de investimento financeiro na área, de implementar ferramentas, a gente consegue trazer resultados efetivos para a empresa, não só resultados comportamentais, mas também resultados financeiros. Já a gente vai falar sobre o Codengi Íntegra com o Thiago. A pergunta é a seguinte, Misma. As pessoas já estão lendo a cartilha? Ela circula junto com o código original? Qual é o termômetro que vocês têm que a ideia deu certo? Então, a gente tem um indicador aqui que a gente faz uma avaliação anual para verificar o conhecimento das pessoas quanto ao código de ética e quanto a algumas outras políticas nossas. Nós temos essa avaliação, que é um indicador, né, um indicador de avaliação do conhecimento deles, e como foi lançado agora na quarta-feira, a gente ainda não fez a segunda avaliação, mas nós vamos ter esse indicador como parâmetro para mostrar que deu certo. Mas a gente já tem um testemunho também, né, Thiago? O Thiago testemunhou publicamente, e se ele quiser falar, ele foi a primeira experiência. Deixa eu te perguntar o seguinte, Thiago Toscano, você é mineiro? Eu sou mineiro, Mauro, e por isso que quando a Misma veio com a ideia, eu falei assim, o Misma, essa ideia, ela é genial. Eu até brinquei com ela, falei assim, parece que foi minha, de tão boa, porque quando eu morava em São Paulo, eu ia para as reuniões, né, nos órgãos, as pessoas falavam assim, nossa, mas seu sotaque é tão legal. Eu falei, gente, mas eu não tenho sotaque, quem tem sotaque aqui são vocês. Então, aquilo ali é muito nosso, sabe? Assim, tem uma identidade muito forte das pessoas, né? Quando você pega um código de ética, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito formal, né? Assim, é chato de ler, é uma língua chata, né? E aí você acaba que, quando traz uma brincadeira para dentro, eu, por exemplo, que é o que a Misma está falando, eu li 2 vezes antes o código, você fica lendo e rindo, e aquilo ali, de certa maneira, vai internalizando, né, na cabeça das pessoas, porque quando você faz discussões de casos que chegam para ser discutidos na comissão de ética, é daquele jeito ali que a gente fala, assim, gente, você não podia ter feito isso de jeito nenhum, né? Você não fala, isso está vedado de acordo com a empresa, então é muito verdadeiro aquilo ali. Eu perguntei se você é mineiro pelo seguinte, eu achei que você não fosse, aí eu ia te perguntar o seguinte, se você falasse, não, eu sou paulista, eu sou carioca, eu ia falar assim, mas como é que você entende? Porque assim, não é um jeito de falar, o mineirismo é um jeito de falar, é quase um dialeto mesmo, ou seja, não entende. É uma língua, né? É uma língua. Agora, eu queria dar uma parte aqui. Fala, Matarazzo. Não, você vê, como disse o Thiago, uma ideia genial, porque eu sempre acho que na área pública você tem que manter tem que manter um padrão, uma norma sobriedade, mas isso não é necessariamente obrigado a ser chato. E como disse o Thiago, seja os códigos, como algumas normas, é insuportável, você não consegue ler. E hoje em dia, que todo mundo tem muita coisa para fazer, a informação é muito rápida, você veja, começou com o Twitter lá atrás, 10 anos atrás, em 250 caracteres, tudo muito rápido, tudo muito chato. Então, quem tem menos de 50 anos ou não é obrigado a ler, nunca vai passar perto dessas coisas. Essa ideia deles, de Minas, que cá entre nós o sotaque é sensacional, achei engraçado, Mauro, você perguntar se o Thiago era mineiro, porque ele fala mineirês fluentemente e permanentemente, mas a ideia é sensacional, porque pode estar certo que eu vou ler o código de ética deles sem ter a menor necessidade, e como disse o Thiago, a gente vai introjetar, porque você transporta isso, aí você vai ficar imaginando, na hora que você está lendo, a discussão das pessoas. É maravilhosa a ideia, e tomara que isso se expanda pelo Brasil todo para várias coisas. Aliás, em Minas, eu, se fosse você, sugeriria para o governador também usar isso para várias coisas, para as pessoas compreenderem, porque hoje usa-se um português na área pública que ninguém entende. Né? Nem o Ruais entenderia hoje, porque vamos dizer, passou de moda, são muitas palavras que não se usa mais, e esses textos tão longos também ninguém usa mais. Né?
Então, você pode modernizar sem perder a seriedade, que é o caso deles, que eles fizeram. É sensacional. Parabéns. Tiago, antes da Obrigado. gente falar de íntegra, eu não vou perder a piada aqui, mas você sabe o que o mineiro falou na estação? Para não perder o trem, né? Os trem que lá vem a coisa. Essa é a nossa cartilha. Exatamente. Vou passar essa para o Paulo. E a gente entende. E a gente entende. Olha, 12h24, vamos seguir aqui para falar do programa de integridade da Codenge. Bom, a cartilha do Mineirês é um dos resultados, né, dos projetos da atual gestão da Codenge, que realizou uma espécie de reestruturação da companhia, fortalecendo a cultura de integridade e de conformidade. Lançado em 2021, o programa Codenge Íntegra é uma forma estratégica de gestão das ações corporativas que busca resguardar o tripé institucional: missão, visão e valores. E, além disso, apresenta os instrumentos necessários para mitigar riscos e garantir o cumprimento dos objetivos. O que você esclarece para a gente a respeito desse tripé, Tiago? Bom, Mauro, assim, especialmente a Valéria e o doutor Matarazzo, que já tiveram, né, por dentro da administração pública, eles vão entender bastante a situação da Codenge. A Codenge, ela é a empresa que hoje ela detém o direito minerário do nióbio, que é explorado em conjunto com a CBMM, né, da família Moreira Salles, lá em Araxá. Essa exploração em conjunto gera para a Codenge, por ano, 1,3 bilhão. Ano passado caiu um pouquinho com a guerra da Ucrânia, mas gerou 1,3 bilhões de reais no caixa da companhia. Esse dinheiro, ele entra na companhia livre de tudo. Então, imagine, Matarazzo, Valério, vocês dentro de um órgão público que recebe 1.300 que não exerce política pública, não tem vinculação constitucional, não tem agência reguladora, não tem consumidor, e o objeto social da empresa te permite fazer o que você quiser, de alfinete a foguete. E aí você senta com o melhor salário, né, o segundo melhor salário, eu digo aqui, da estrutura, e pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Né? Você precisa ou não precisa ser íntegro para estar sentado numa cadeira dessa? Essa foi a grande preocupação, né? Porque ao longo dos 50 anos que esse contrato de exploração em conjunto ele está vigente, né? Desde 72, 51 para ser mais exato, com a CBMM, a empresa foi fazendo investimentos diretos, né? Eu divido basicamente em ativos imobiliários, em ativos de participações societárias, direitos minerários. Só para ter uma ideia, eu até costumo brincar quando eu vou contando a história, eu encontrei dentro do ativo da companhia, né, quando cheguei lá, uma ossada de mastodonte gigante, que a gente fez a doação para o Museu de História Natural da PUC, e um centro espírita, que a gente está fazendo a doação para a Prefeitura de Araxá. Ao mesmo tempo que a gente tinha fábrica de helicóptero, direito minerário de fosfato, sala comercial, terreno. Então, o que a gente encontrou dentro dessa companhia quando chegou lá, você não acredita, Mauro, assim, porque você pode fazer o que você quiser. Então, um dos pontos principais da vinda, da reestruturação, era fazer esses desinvestimentos, que até caiu naquela questão do Tribunal de Contas que falamos no primeiro momento, né? Mas fazer esses desinvestimentos, reorganizar a empresa e deixá-la preparada para um próximo momento onde ela vai não mais fazer investimento direto, mas gerar modelagens de projetos que vão atrair investimentos privados. E aí trazer para dentro dela, especialmente para os empregados, porque um dia nós vamos sair, de que eles precisam ter, apesar de ter essa flexibilidade toda, precisam de cuidado com o dinheiro público. A gente precisa fazer a coisa certa, né? Então, se essa política de integridade ela não permear todas as atividades da empresa daqui em diante, amanhã lá na frente a gente vai estar desviando recursos públicos ou aplicando recursos públicos naquilo que não gera valor para a sociedade. Então, daquele 1.300 que eu falava, os ativos mesmo sem Uniobra davam prejuízo de 200 milhões de reais por ano. Nós conseguimos, em 2 anos, sair de um prejuízo de 200 e ir para um lucro de 89 milhões, em 2 anos. Mas fazendo o quê? Olhando e vendo como que a gente deve executar as políticas públicas de maneira a gerar valor público. Isso precisa estar dentro do empregado, né? De uma maneira que, na medida que troque as pessoas, troque a diretoria, essa ideia permaneça e você tome conta do dinheiro público e da coisa pública. A Codenge é uma empresa pública, é uma estatal do governo do estado de Minas, não é, Tiago? Da administração indireta. É isso. Qual que é o correspondente, digamos assim, para ter uma ideia do que seria aqui em São Paulo?
uma empresa do governo do Estado de São Paulo com os objetivos da Codenge. Qual seria o correspondente? Eu costumo dizer que ela vai misturar um pouquinho ali da Invest São Paulo com a Companhia Paulista de Parcerias, né, e mais um pedacinho ali da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que hoje está lá com a Natália, porque é uma companhia que está buscando atração de investimentos privados e explorando parcerias com o privado para atrair investimentos para os projetos de serviços públicos, saneamento, rodovias, né, aeroportos e assim por diante. Ela é um misto dessas três aí. André Matarazzo, vamos perseguir a integridade, hein? Esse conceito, isso que o Thiago está falando, é importantíssimo, e principalmente levando em conta aquilo que ele falou. Você tem uma empresa com um orçamento de 1 bilhão e 300 livres, imagina poder fazer o que quiser quando chegar nisso, é temerário na área pública. Então, é muito importante, porque fica sujeito a tudo que é tipo de pressão, né? As pessoas começam a ter ideias, né? Tudo passa a ser um grande negócio, etc, etc. Então, primeiro, a ideia é muito bacana, porém, da empresa, de ter a empresa de desenvolvimento e ela poder apoiar projetos. Agora, esse código de ética, de conduta, de integridade, é um negócio bacana, é essencial. Eu acho essas coisas na área pública cada dia mais essenciais, levando em conta que a gente também, e a Valéria, que está aí, sabe isso bem, hoje em dia também você precisa começar, eu quando estive na Câmara dos Vereadores procurei fazer um pouco isso, você tem que começar a modernizar a legislação, porque a tecnologia te dá condições de fazer muitas coisas com muito mais agilidade, com muito rapidez. E, por outro lado, a legislação atrapalha, burocratiza, e muitas vezes você acaba dizendo, já tem lei, mas a gente sabe que a tecnologia atropelou essas leis. O caso do Uber foi muito emblemático aqui em São Paulo. Até hoje isso é um assunto mal resolvido, onde não há lei que consiga controlar eu ter um aplicativo que eu digo que eu vou transportar meus vizinhos para a Praça da Bandeira cobrando R$10, como é que alguém vai me regular, controlar, etc. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento hoje a códigos de conduta cada vez mais rígidos, porque a tecnologia consegue controlar e, por outro lado, a tecnologia também consegue bypassar a legislação formal tradicional de hoje. Eu posso Valéria, complementar? Posso só interromper? Desculpa, mas a gente, só complementando, precisaria fazer uns cursos de espírito público e interesse público. São duas palavras que a gente não ouve mais. Eu, quando estava com o Montoro, comecei minha carreira, ele falou, olha, para você sair da sua empresa e ir para essa área, pensa bem se você consegue sobrepor o coletivo ao individual, se você consegue pensar só no interesse público e se você efetivamente tem espírito público para poder atuar dessa forma. Esse é um intensivo que precisaria se fazer hoje. Exato. Eu queria só complementar, Mal, que acho que até tangibilizando um pouquinho isso que o Matarazzo falou, que eu acho que a André vai conhecer bem, da necessidade de atualizar, nós da Codenge, né, e aí juntar os dois casos, nós temos 3 cassinos lá, Matarazzo, dentro do ativo da companhia. Temos o cassino de Lambari, temos o Grande Hotel de Araxá, que tem o cassino, e temos o cassino de Poços de Caldas, todos eles criados antes da lei, que hoje dão um prejuízo aí de quase 10 milhões por ano para a companhia. Ao mesmo tempo em que a gente tem, né, esses sites de aposta, né, muitos deles brasileiros, colocados no exterior, não estou nem dizendo que sou a favor ou contra o cassino, mas são empresas brasileiras com o IP fora do país, né, onde os times de futebol recebem patrocínio e jogam com recursos arrecadados dessas apostas, mas o dinheiro vai todo lá para fora. É a nova vigarice explícita que temos no Brasil. Valéria, você quer concluir esse tema? A gente vai para o intervalo na sequência, por favor. Eu gostaria. Primeiro, eu quero cumprimentar o Thiago por essa sugestão moderna, arrojada que ele está fazendo. Como o doutor Matarazzo disse, a seriedade ela não precisa ser necessariamente cheirando a naftalina, né? Nós podemos trazer leveza para as relações institucionais. Enfim, as regras podem ser abordadas de uma forma mais acessível para as pessoas.
E eu sou muito fã desse jeito mineiro de ser, eu sou fã demais do Paulo Araújo, conheço todos os vídeos dele. E primeira coisa que eu vou fazer quando acabar a nossa entrevista é ir atrás do seu código de ética, porque eu quero ler. Eu também. Vou mandar para vocês um exemplar. A gente vai mandar um impresso. Manda o PDF. Obrigada. Assim, parabéns pela tua gestão, pelo compliance que você está, enfim, realizando, pela gestão íntegra e o cuidado que você está tendo aí. Obrigado. Eu acho que o caminho realmente é esse, né? A gente tem que abrir a mente, a tecnologia avança, a sociedade avança, a economia avança, e o direito ele é mais engessado. Então, nós precisamos encontrar formas e maneiras de regular as atividades de uma maneira inteligente. Olha, fiquei fã de vocês, parabéns pela gestão. Obrigado. Ô, Mauro, deixa eu atrasar seu intervalo um segundo. Tem uma frase que eu citei no evento, que é de Arquimedes, que pauta muito, né, Tiago? A gente gosta muito da frase. Ele diz o seguinte: brincar é condição fundamental para ser sério. Muito bom, gente. Olha, parabéns mesmo aí pela sua ideia de elaboração dessa cartilha com todo o linguajar mineirês, jeitos de tomar tento e ficar no prumo, que é o Código de Conduta Ética e Integridade aí da Codenge. Parabéns pela ideia, parabéns, Tiago, pela sua administração aí, pelo trabalho na Codenge íntegra. A gente vai para o intervalo, faltando 25 minutos para 1h da tarde, bebam água, um golinho aí para cada um, a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Volta, pessoal, 24 minutos para 1h da tarde. Este é o programa Gente que Fala, ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Antes do nosso próximo tema, eu quero conversar com você que está com a gente, você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do Gente que Fala. Estamos no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, alcançando o público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, debatendo aqui todos os dias os principais temas que afetam o Brasil, que afligem todos os brasileiros. Entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades de uma ótima parceria. Você conheceu aí no intervalo a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. O Movimento do Ministério Público Democrático também apoia o programa Gente que Fala, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Enfim, é um leque de apoiadores trazendo aqui para vocês todos os dias, do meio-dia a 1h, ao vivo, muita informação e, mais do que isso, muita opinião para ajudar na formação da sua opinião. Então, 50 52 55 55 para você conhecer essa possibilidade de parceria aqui com o programa Gente que Fala. 23 minutos para 1h da tarde agora. Vou colocar na conversa o doutor Fernando Barbosa Dias, ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Doutor Fernando, boa tarde, bem-vindo, tudo bem por aí? Oi, Mauro, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde também aos demais participantes. Gostaria de dar um especial abraço ao André Matarazzo, de quem a vida pública sempre foi muito fã. Obrigado. Vamos lá, olha, para falar o seguinte, doutor Fernando, tem uma publicação que foi divulgada ontem pelo FSB, é o Serviço Federal de Segurança Russo. O FSB apresentou uma série de recomendações globais que foram solicitadas pelo G20 sobre a supervisão das empresas que negociam criptoativos, incluindo o Bitcoin. Segundo o FSB, as medidas buscam proporcionar proteção universal às finanças convencionais antes que o setor cresça a ponto de representar uma ameaça à estabilidade financeira. Afinal, doutor Fernando, as criptomoedas podem representar algum tipo de ameaça às finanças convencionais? Com certeza, Mauro.
Os criptoativos, nos últimos anos, eles foram se diversificando. A gente tende a relacionar criptoativo a Bitcoin. Bitcoin é só uma das moedas que existem no cenário dos criptoativos. E as funcionalidades deles têm variado imensamente. Tem alguns que são só para meios de pagamento, são outros que têm moedas, meios de pagamento para certos tipos de transações e aí em diante. O FSB, salvo engano, é o Financial Stability Board. É uma entidade ligada ao G20 ou formada a pedido do G20 para auxiliar o G20 na estabilidade financeira global. Então, é uma função bastante importante dentro das atividades do G20. Sobre o risco concreto, né, para não ficar só no âmbito talvez abstrato dos riscos dos criptoativos, no ano passado, talvez até algum dos nossos ouvintes ou dos demais participantes tenham criptoativos ou já tenham investido em criptoativos. No ano passado houve uma grande quebra, digamos assim, nesse setor, de uma corretora americana, a FTX. Essa FTX, ela tinha investimentos em criptoativos até de grandes companhias, Apple, Google, até elas tinham investimentos em criptoativos nessa corretora. E até hoje, uma das maiores falências nos Estados Unidos, para a gente ver o tamanho da quebradeira que ela pode ocasionar. E tem credores no mundo inteiro, porque ela tinha filiais na Alemanha, Japão, e mesmo no Brasil existe um grupo representativo de pessoas que investiu dinheiro nessa corretora, né, nos criptoativos que ela oferecia, e perderam tudo. Simplesmente perderam. A gente perdeu 700 mil, 250 mil, 400 mil, ou talvez até mais dinheiro. Que também tem um pouco o lado de ninguém vai sair revelando quanto que tinha pessoalmente investido, mas as perdas são consideráveis. E que medidas são essas, doutor Fernando, do FSB, o Financial Stability Board, que foram solicitadas pelo G20? Elas são várias, Mauro, são várias, elas têm alguns princípios. Então, como o FSB é muito mais voltado para as instituições financeiras, eles querem primeiro ter um princípio, né? Que é o de mesma atividade, mesmo risco, mesma regulação. Então, olha, se você está mexendo com algo que se parece com um produto financeiro, que funciona mais ou menos como um produto financeiro, você tem que ter a mesma regulamentação. Se isso daqui pode passar de um estado para o outro sem tanto controle de bancos centrais, o segundo ponto eu tenho que dar um conjunto de regras que as várias jurisdições do G20, ou que vai ser replicado depois para um âmbito maior, que elas possam adotar. E aí, o terceiro ponto os vários criptoativos, eles têm várias tecnologias. Então, tenta-se fazer algo que seja neutro para essas várias tecnologias dos vários criptoativos. É bastante complicado isso, pelo lado das hashes, né? Também depende um pouco do tamanho do conhecimento dos ouvintes para discutir isso, acho que não vale. Isso são os princípios. As regras são regras que provavelmente a gente já ouviu falar. Então, poderes regulatórios, assegurar que os estados exerçam seu poder regulatório em cima dos criptoativos. A administração de riscos, todos os estados, de alguma forma, já tentam fazer isso com seus próprios bancos. Administração de data. Data é as informações mesmo dessas várias transações. Comunicações obrigatórias. Esse daqui vai ser dificílimo, porque é quando quem mexe com criptoativo tem que informar certas operações que sejam suspeitas. Compliance. Registro de transações antes delas serem feitas. Isso daqui, para quem mexe com criptativo, sabe o quanto isso é difícil, Mauro, porque hoje você pode transferir dinheiro muito rápido, tão rápido quanto o Pix, e em quantidades e valores que nem passam pelo sistema financeiro. E a sua percepção em relação à posição do G20 em relação a essas medidas do FSB, o Financial Stability Board, que é o Conselho de Estabilidade Financeira? Bom, aí a gente vai ter os jogos de interesses, né, Mauro? O mais propenso seria o G20 pegar essas recomendações e tentar, numa resolução, recomendar, ou seja, fazer uma outra recomendação que os estados as adotem. Mas no G20 os jogos de interesse hoje estão bastante divergentes. E eu não vou me arriscar a dizer
que vai num lado ou de outro, ainda mais tendo hoje o André Matarazzo aqui, que já foi embaixador. Então, ele sabe muito melhor que a gente o quanto esses jogos de interesse se comunicam e não são fáceis de haver um consenso entre esses vários estados potências que fazem parte do G20. Bem, esclarecido o tema, doutor Fernando Barbosa Dias, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje, trazendo essas questões para esclarecidas. Fala, Matarazzo. Queria falar sobre isso, Fernando. Primeiro, obrigado pelas palavras. Mas você não acha, Fernando, essa coisa da criptomoeda, e precisa regulamentação, sem dúvida nenhuma, tal, mas precisaria também muito mais atenção dos cidadãos. Eu vejo as pessoas ficam meio eufóricas com essa coisa. Olha, eu duvido que 95% de quem fala em criptomoeda saiba do que se trata. Nem sabe do que se trata. E o cara põe dinheiro dele, que ganhou, suado, aplica, sem saber como vai pegar de volta, como é que isso valoriza, onde você acompanha e etc. Então, eu acho que o mais importante, o primeiro, seria uma conscientização muito grande das pessoas, que isso é muito mais sério que um CDB, do que uma caderneta de poupança, que são instrumentos já muito complexos, né? E, de repente, você vê as pessoas colocando dinheiro num ativo que você nem sabe como, faz um clique lá no computador, saiu da sua conta, você não tem ideia como é que você vai ver isso de volta. Queria ouvir essa opinião. E só depois dizer para o Thiago e para a Misma, obrigado, recebi aqui a cartilha. Já mandei para o ministro Ronaldo Costa Couto, que é de Minas Gerais. Amigo meu, já enviei para ele ver que bacana que é isso. Obrigado. Fernando, você conclui? Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, quando se fala de regulamentação pelo Estado, deveria haver uma política pública conjunta com a regulamentação em promoção da conscientização dos riscos dos criptoativos. Essas recomendações do FSB tentam explorar isso, né? Justamente também, que é um ativo com um outro nível de risco que as pessoas não fazem ideia. E aí eu adiciono um segundo componente dos riscos. Como ele não é um mercado regulado, então não é que você compra só os criptativos nas carteiras oficiais. Por exemplo, a Binance, que a gente vê patrocinando alguns times. Isso talvez vá soar meio estranho, mas existe um mercado paralelo de criptoativos, onde as pessoas também podem buscar trocas de criptoativos entre elas. E isso só deixa os riscos mais exponenciais, porque na sua carteira você pode transacionar com alguém e em segundos depois esse seu ativo está na China com alguém que você não faz ideia quem seja. É muito fácil. A rapidez você dela... vê, né, o paradoxo da pessoa, porque ela é louca para ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, absolutamente desprendida de botar o dinheiro dela na mão ou num arquivo que ela não tem ideia nem do que se trata. Eu acho que países como o nosso, seria essencial você ter uma explicação para a sociedade, que a sociedade, a gente sabe, é enganada. Esse negócio que se falou agora dessas empresas de aposta para tudo que é lado, que vão ter as empresas de... Bom, eu nunca acho empresa de aposta o negócio direito, mas, enfim, vão ter as que aposta e te paga de volta, e surgirão as fakes aos montes, onde o cara vai apostar e não vai receber nada, nem sabe se ganhou, não vai ganhar, enfim. As fraudadas, né? Que é a regra, vamos dizer. Já surgiram, né? Já teve problema que reteve o valor. Isso vai contaminar o futebol, vai contaminar todos os esportes, quer dizer, puseram um vírus que é para estragar as poucas coisas boas que a gente ainda tinha. A explicação tem que ser em mineirês, Matarazzo. Tem algum trem errado com isso aí, estão querendo me fazer de bobo. É isso aí. Assim as pessoas entenderão. É isso. Olha, pessoal,
Vamos seguir aqui, então. Doutor Fernando Barbosa Dias, obrigado pela sua presença aí para esclarecer esse importante tema a respeito das criptomoedas. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos. Um abraço, Fernando. Tá faltando 9 minutos para 13h. Próximo tema aqui pelo Gente que Fala. A União Europeia e a Tunísia assinaram... Não é este tema. Deixa eu voltar aqui, eu abri a ficha errada. O Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos no mundo. E a Itália, por sua vez, é o país que mais acolhe e abraça seus filhos, sendo possível hoje a aquisição da cidadania pela via judicial sem limite de gerações desde o antepassado, pois o conceito é baseado no direito de sangue pelo qual um cidadão italiano transmite a cidadania aos seus descendentes. Mas um projeto de lei do senador Roberto Menia, do partido governista Fratelli d'Italia, apresentado no último dia 7, propõe uma drástica redução, prevendo essa transmissão até a terceira geração e condicionada ao domínio do idioma italiano. Doutora Valéria e o Vincenzo também, eles vão explicar o que está acontecendo, como é que funciona hoje, o que é que esse projeto deste deputado lá do partido governista Fratelli d'Italia propõe, colocando em risco aí essa questão da transmissão da cidadania italiana. Vamos lá, doutora Valéria. Eu vou fazer aqui um breve comentário para que vocês entendam o cenário hoje, né? São muitos descendentes de italianos, são muitos pedidos de cidadania italiana. Pela via consular está levando hoje cerca de 14 anos. Né? Existe a possibilidade do pedido pela via judicial, que é a cidadania com que nós trabalhamos, eu e o doutor Vincenzo, e ainda existem os pedidos que são feitos através do que eles chamam de assessorias, que seria o residencial na Itália, e que criou, na realidade, uma verdadeira máfia, né? Envolvendo falsificação de documentos, declarações, falsidade ideológica. E dentro desse cenário, é claro que houve um incômodo, né, para a Itália, porque, enfim, é muita gente pedindo, tem as pessoas que realmente têm o direito pelo ius sanguinis e outras que não têm, mas mais que isso, precisa existir um crivo, né? Por que eu estou pedindo a minha cidadania italiana? A cidadania, antes de tudo, um resgate da história familiar. E as pessoas, muitas vezes, sequer sabem de onde vem o antenato, sequer falam italiano. Então, já tivemos outros fantasmas, né, sobre os pedidos de cidadania. Tivemos no ano passado o Acórdão da Grande Naturalização, que afastou uma naturalização imposta por um decreto do Marechal Deodoro, lá no governo provisório, de que os italianos que estivessem aqui não procurassem os cartórios, dizendo que gostariam de manter a cidadania, perderiam a cidadania e seriam naturalizados. Então, assim, o ano passado a Corte de Cassazione afastou, né, essa grande naturalização, essa naturalização presumida, e agora nos deparamos com esse projeto, esse desenho de LED, na realidade, que ele foi apresentado por um congressista, é um congressista respeitado, e ele busca trazer novas regras e uma disciplina um pouco mais clara, né? Então, por exemplo, ele traz a regra para o ascendente nascido na Itália, o ascendente não nascido na Itália, transmitindo o nascido até a terceira geração, condicionado ao domínio do idioma no nível B1, e o outro, a segunda geração, com a necessidade de residir durante um ano em solo italiano. E na realidade, isso vai trazer um pouco mais de segurança, eu vejo dessa forma. A cidadania judicial, ela vai... O projeto está tramitando, né? O desenho ele foi apresentado no dia 7, ele foi anunciado na reunião do Senado no dia 13, foi distribuído no dia 22 de junho para a Comissão delle Affari Costituzionali, que seria a nossa... nosso CCJ, e ele continua tramitando. Isso não vai fechar as portas, né? Vai estreitar um pouco as portas. Hoje a coisa é um pouco mais aberta, hoje não tem limite, nós vamos enfrentar aí algumas regras, mas um movimento absolutamente legítimo, né, de tentar trazer um pouco mais de legitimidade a esses pedidos de cidadania italiana. Quer falar um pouco, Vinci?
Só para entender o início, você falou em 14 anos a demora pelo visto, pela cidadania. Aqui a consulária aqui em São Paulo tem 14 anos. Chegou a 11. Então o caminho é o judicial mesmo. É o judicial. É o caminho que todo mundo acaba hoje seguindo, é o caminho judicial. Mas o fato, desculpa até eu me meter aqui, jus sanguine, você descende do italiano é italiano, não adianta pôr regras. Eu acho que algumas regras, porque o que acontece aqui? 95% das pessoas pedem a cidadania italiana para ter o passaporte para ir para Miami sem visto. Exatamente, fazer investimentos menores para entrar como... Então, eu acho que tudo o que for com relativo a você ter ligação com a Itália, mas nunca ter que morar lá, isso não faz sentido. Mas você falar o idioma, eu acho que é essencial. Essencial. Isso eu acho essencial. Ter noções, como disse no B2, não precisa ser um fluente, mas você tem que ter uma aula de história da Itália, que você entenda, tenha alguma ligação com a Itália, né? Isso eu acho importante. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem essa questão do jus sanguine, ele é muito específico. Então, qualquer ação na justiça vai mudar isso. O que eu acho que poderiam, por regras rígidas, na retirada para tirar passaporte, isso sim. Porque ninguém quer cidadania porque acha bacana o Trento. O cara nem sabe do que se trata, nem aonde é. Existe essa fraude que estão fazendo, como a doutora Valéria disse, de municípios na Itália que entraram na do brasileiro. Aí, quando junta a fome e a vontade de comer, é um perigo, que o cara fica lá 3 semanas, eles dão um jeitinho lá para dizer que o cara mora lá, etc., e tenta dar a volta. É bom alertar as pessoas e falar, isso daí, o cara não só perde o passaporte, como perde a cidadania, e é crime. Ele vai ficar com um processo muito tempo. É falsidade ideológica, um crime bastante sério, né? Então, eu acho que vamos ver como é que tramita essa lei, mas eles têm que tomar muito cuidado, porque não pode ferir a questão do jus sanguine. Eu acho que eles deviam ficar muito mais na questão da língua, que acho que sim, alguma ligação, fazer um teste, né? Uma provinha, que nem aqui, quando você vai naturalizar. Eu me lembro, tem uma secretária italiana, ela foi pedir naturalização, ela teve que cantar o hino nacional brasileiro. Bom, aí acharam ridículo. Bom, ridículo não. Pessoa quer se naturalizar, alguma ligação tem que ter, né, efetivamente. Mas eu acho que essa questão de dificultar a coisa do passaporte, não ser, para quem mora fora da Itália, não tem cidadania, tem automaticamente o passaporte, porque isso é o que está criando todo esse embaraço. Doutor Vincenzo, para a gente concluir, o nosso tempo já está quase esgotado. O problema é muito simples, é que vamos dizer que mais ou menos mais de um terço da população brasileira tem direito ao passaporte italiano para jus sanguinis. Estamos falando então de 70 milhões de pessoas, ou seja, 12 milhões mais da população italiana agora. Se todos esses vão voltar para a Itália, vamos estar um pouco apertados. E não temos nem aposentadoria para todos. Mas vamos dizer uma coisa, não podemos dizer que tem que ter prova de italiano, porque seria discriminar o pobre do rico. Porque o pobre pode ter um sentimento que liga ele ao país. Tem razão. Tem dinheiro para fazer cursinho de italiano. Tem razão. E o parlamentar que é eleito e que não fala italiano. Porque nós temos... o doutor Andrea sabe. Tem razão o que você está falando. Tem razão essa coisa. Sabe que tem pessoas que falam de bruxelino, que falam ou que falam russo ou alemão e não falam italiano. Você está certíssimo no que você falou. O cara faz o curso, o outro não pode fazer. Claro. E aqui acontece, é claro que esta lei está tentando, mas o senador Menia tem uma história que de todo respeito. Claro. É um correto herdeiro do senador Mirko Tremaglia, que foi o primeiro assinador desta lei e que criou novamente uma ligação verdadeira entre a Itália e os filhos da Itália. Não temos que lembrar que os filhos da Itália, um terço da população,
foi embora porque estava com fome. Aí temos que falar agora, temos que lembrar que os caras que chegam de barco uma vez era gente. Temos que lembrar que nós estamos com uma dívida para quem foi obrigado a ir embora. Apesar de depois ter encontrado um país maravilhoso como o Brasil, muitas pessoas se deram bem, o Dr. Matarazzo é até o grande exemplo de quanta a capacidade italiana é maravilhosa. Mas temos que dar uma regulamentação, pelo menos, com aquilo que acontece com a residencial, porque lendo a relação preliminar da lei, do desenho de lei, vai-se entender que o senador Menia, que é uma pessoa correta, está falando da residencial. Não, eu conheço bem o Menia, ele é ótimo, cara, não tem dúvida. Ele tem uma história muito respeitável. Mirko Tremaglia era dos melhores amigos do meu avô e do André Hipólito, que fez essa lei junto com ele, desde lá de trás. É importante a regulamentação. O doutor André sabe que estamos falando de pessoas que per anos foram consideradas sem direito de palavra nesse nosso país. Lutaram muito por essa lei. O Tremaglia lutou 40 ou 50 anos por essa lei. Sim. Mas seria interessante depois, Mauro, eu sei que o tempo está acabando, vou pedir só para a doutora Valéria, se puder me mandar as opiniões sobre essas mudanças que estão sendo feitas. Agradeceria muito. Eu vou comunicá-los, tá bom? Vou enviar notícias. A próxima vez que o doutor Andrea vem em Roma, é só ligar e a gente pode ir na Casa Plebe junto. Com muito prazer, com muito prazer. Ótima dica. Não, eu sei que o doutor é cliente ali. Gente, eu vou encerrar aqui essa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Um agradecimento a todos em nome da nossa equipe e o perdão aqui pelo final abrupto, mas o tempo já está encerrado e aí a gente tem que cumprir aqui exatamente o prazo para entregar para o próximo programa. André Matarazzo, industrial, presidente da Matarazzo Holding, ex-ministro, ex-embaixador do Brasil em Roma, doutora Valéria Calenti, advogada, jornalista, ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro, também é presidente da Comissão de Direito Internacional da Associação Brasileira de Advogados. O doutor Vincenzo Carossi, ele é consultor jurídico no Consulado do Brasil em Roma, a Misma de Paula, economista, gerente de integridade e gestão de riscos da Codenge, e o Tiago Coelho Toscano, que é o diretor-presidente da Codenge. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, por conta do tempo, que já está estourado, apenas um agradecimento a vocês todos que estão aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. A gente volta a se falar amanhã. O Lucas Neto chegando agora com o programa O Melhor para a Melhor Idade para o seu início de tarde aqui na Rádio 365. Bom programa aí, Lucas, 1 hora, 2 minutos. Tchau, até amanhã.